Esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. E no episódio de hoje, será que os titãs estavam errados? Vamos falar de Guilherme Orozco Gomes, teórico da comunicação que se dedicou aos estudos da educomunicação e da recepção televisiva. E vamos falar também sobre seu artigo, O Telespectador frente à Televisão, uma exploração do processo de recepção televisiva, que apresenta sua perspectiva sobre as mediações, de maneira mais detalhada. Guilherme Orozco Gomes nasceu em 1954, na cidade de Guadalajara, no México, e é um dos importantes nomes da América Latina em estudos da comunicação. Ele é formado em comunicação pelo Instituto Tecnológico de Estudos Superiores do Ocidente, no México, e se especializou em pedagogia da comunicação pela Universidade de Colônia, na Alemanha, e posteriormente tornou-se doutor em educomunicação pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele é professor pesquisador na Universidade de Guadalajara. Orozco Gomes é membro da Academia Mexicana de Ciências e coordenou estudos de recepção na Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação. Além disso, é catedrático da Unesco em Bogotá e Barcelona. As pesquisas do autor se voltam para a educomunicação, a recepção e audiência, as mediações e a ficção televisiva. Sobretudo, estuda o modo como os meios de comunicação podem ser usados nos processos de aprendizagem, principalmente a televisão. E em seu referencial teórico estão autores como Paulo Freire, Jesus Martim Barbeiro e Nestor Garcia Canclini. O texto O Telespectador frente à Televisão, uma exploração do processo de recepção televisiva, é um artigo do autor publicado na revista Diálogos de la Comunicación, traduzido para o português. O texto é breve e tem uma linguagem didática. O autor apresenta o conteúdo e a teoria de forma concisa e, para isso, elenca exemplos presentes no dia a dia. Orozco Gomes desenvolve a ideia central em torno do processo da recepção televisiva, que corresponde à relação interativa entre o telespectador e a TV, antes, durante e após o recebimento das informações. Ele busca compreender o papel das diferentes mediações que ocorrem paralelas a esse processo e atribui ao telespectador a posição de sujeito, pois este se constitui e se diferencia a partir dos efeitos das mediações na receptividade televisiva. Ao longo do artigo, o autor passa pelas diferentes mediações, elencando em que níveis elas se dão, da televisão para o telespectador, do telespectador frente ao conteúdo que está assistindo e do entorno desse mesmo telespectador. A mediação videotecnológica é a forma como a TV opera para garantir uma maior veracidade ao que está sendo apresentado na tela, e para isso, ela se utiliza de diversos elementos, da linguagem televisiva, da escolha de horários e formatos, bem como de sua posição. Enquanto meio técnico de produção e instituição social, o que reforça sua legitimação frente ao público. Embora existente, essa influência do meio televisivo sobre o telespectador não é única, e nem totalmente impositiva, uma vez que o conteúdo é polissêmico, ou seja, pode possuir vários significados, e o público pode compreendê-lo de diversas maneiras e ressignificar aquilo que assistiu. Diante disso, Orozco Gomes entende que o telespectador não se comporta necessariamente como receptor passivo, já que interage de diferentes modos com o conteúdo visto na televisão. Levando isso em conta, o autor ainda comenta as mediações que se dão por parte do próprio indivíduo. A mediação cognitiva, para o autor, é compreendida seguindo os scripts, que representam uma série de regras e acordos da vida social, do que fazer ou não, de como agir ou não, que estão internalizadas no telespectador e que interferem no seu processo de recepção. Por sua vez, a mediação situacional é a maneira como a situação em que o indivíduo se encontra interfere na interação com o conteúdo da televisão. Se o indivíduo está assistindo sozinho ou acompanhado, se está realizando outras atividades enquanto assiste, ou mesmo em que local do ambiente se encontra a televisão. Além disso, Orozco Gomes expõe as mediações do entorno do indivíduo. A mediação institucional é aquela que dá devido ao pertencimento do telespectador a diferentes instituições sociais, seja a família, a vizinhança, o trabalho ou a escola. Todas elas representam diferentes espaços e relações em que a interação com a televisão se estende, indo além do próprio ato de assisti-la. Já a mediação referencial se relaciona às categorizações que cada sujeito possui e ocupa no espaço social, quer dizer, fatores como idade, sexo, origem social ou geográfica, e etnia também se configuram como agentes relevantes para a construção do processo de recepção televisiva. Desse modo, o autor explica que esses diferentes tipos de mediações não atuam sozinhos, elas ocorrem em conjunto, com a predominância de uma sobre a outra, se reforçando ou até mesmo se anulando.
Assim, o efeito da produção de sentido sobre os meios só é obtido em decorrência da combinação dessas mediações. E ao propor essa análise, Orozco inicia o debate sobre a necessidade de uma educação crítica para com os telespectadores da televisão, para a emancipação desses mesmos indivíduos e para um processo de democratização da televisão. Pensamos que as ideias apresentadas por Orozco Gomes caminham para o embate com as noções discutidas na teoria da agulha hipodérmica, parte da chamada Mass Communication Research, que reúne trabalho de pesquisas feitas nos Estados Unidos a partir da década de 20, as quais apontam o efeito transmissivo dos meios de comunicação sobre o público. Bem, a teoria da agulha hipodérmica se pauta em como os meios transmitem, ou melhor dizendo, inoculam as informações, como se fossem uma seringa nas pessoas, que reagem de maneira inconsciente aos que lhe foi passado. Logo, uma relação mecânica de recepção é estabelecida, na qual os conteúdos são propagados e os indivíduos apenas os internalizam passivamente, não respondem com atitudes que possam ir além do ato de receber as informações, deixando de levar em conta as demais influências externas e internas que atuam nessa produção de sentido. E isso é o que Orozco Gomes justamente expõe em seu texto. Ao trabalhar com o conceito das mediações presentes no processo de recepção televisiva nessa perspectiva, o autor valida a ação de fatores que interferem no processo da recepção, os quais envolvem o modo como as informações são transmitidas e a maneira como os indivíduos produzem sentido sobre aquilo que vem na televisão, resultado da combinação de cada uma dessas mediações. Ou seja, o telespectador não é um sujeito passivo, e sim um indivíduo que vai se constituindo ao longo do processo de contato com a televisão e com as mediações que atravessam esse processo. E concluindo esse episódio, essa foi uma breve análise dos estudos de Guilherme Orozco Gomes sobre as mediações que integram o processo de recepção televisiva. E esse foi o Que Teoria Drops, um podcast da disciplina de Teorias da Comunicação do curso de Comunicação e Multimeios da UEM. O desenvolvimento desse podcast contou com as acadêmicas Camila Lozecki, Emily Seragioto, Júlia Costa, Maria Eduarda Oliveira e Mariana Manieri. Até mais! Tchau e obrigada por nos acompanhar até aqui! Additional warming hidden by toxic air pollution.